Glória a Deus! Bom dia! Tudo bem, meus irmãos? Sejam bem-vindos à graça de Deus, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Espero que esse dia fique marcado ao seu coração de renovo, de transformação para a sua vida. Amém, irmãos? Pode se assentar, fiquem à vontade, louvado seja Deus por todas as obras que Ele sempre se manifesta operando em nós e através de nós. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 10. Você que está pela televisão, seja muito bem-vindo, venha participar com a gente em algum momento que você tiver essa oportunidade, o mais rápido possível, venha estar com a gente na rua Silveira Martins, número 44, no centro da cidade de Pato Branco. Vem participar com a gente, vai ser bênção para você com toda certeza. Todos os domingos nós temos cultos 9 da manhã e também 18 horas. Assim bem como também você pode vir participar com a gente todos os domingos, segundos domingos de cada mês, como hoje, por exemplo, estamos ao vivo, hoje dia 8 de setembro de 2024, sempre todo segundo domingo de cada mês nós temos a Santa Ceia do Senhor, e você pode vir também participar com a gente deste dia tão importante que fazemos menção do nome de Jesus, assim como Ele nos disse que deveríamos fazer sempre em memória dEle. Amém, irmãos? Nós que estamos aqui, vamos preencher nosso coração com a palavra, vamos abrir a Bíblia, gente, em Daniel capítulo 10, essa mensagem, ela chegou ao meu coração, tem alguns dias que sobre ela eu tenho meditado, tenho orado sobre essa palavra, eu quero poder abrir junto com você essa mensagem, eu quero fazer um pedido muito, muito importante para você. Se você precisa mesmo, de verdade, de Deus, eu queria que você deixasse essa mensagem entrar no seu coração. Amém? Deixe essa mensagem entrar no seu coração. Não deixe que a palavra venha, você escute ela e ela entre por um ouvido e saia pelo outro. Há uma grande importância e relevância quando a ministração da palavra vem, a revelação de Deus, ela chega até nós e nós damos valia para ela. Dar valia é você valorizar alguma coisa. Então, valorize a palavra que Deus vai dar a você hoje, que ela pode ser como se fosse um divisor de águas. Você já teve divisor de águas na sua vida? Sabe o que significa isso? Quando você tem aquela, por exemplo, tem aquela vida sem Jesus e a vida com Jesus. Para você foi um divisor de águas? Quando você deixou de um vício, alguém tinha vício? Quem deixou de um vício sabe, daquele dia foi um divisor de águas, foi uma mudança. Então, que este culto para nós seja também uma divisão de águas, que seja também uma renovação para a nossa vida. Amém, gente? Daniel, capítulo 10, o versículo número 1 fala assim: No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. E a palavra é o que, gente? Verdadeira, e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve o que, gente? Entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável eu não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como uma turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, seus pés, como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras, como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí
com o meu rosto em terra, profundamente adormeci. Estão acompanhando? E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer? E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Você pode ler bem alto comigo? E eu vim por causa das tuas palavras. Digam graças a Deus. Fiz questão de ler todo esse texto para a gente poder agora, ponto a ponto, aqui estudar esse texto. Bom, Daniel, ele tem uma visão, ele tem um entendimento acerca de uma grande guerra que está para se levantar. Aqui nós não vamos entrar no estudo escatológico. O estudo escatológico é aquilo que ainda vai acontecer. Alguns tratam desse tema como o Armagedon, na volta de Jesus, aquela coisa toda. Não vamos entrar nesse ponto. Eu quero trazer Daniel 10 para dentro do nosso cotidiano de vida. Amém? Para os nossos dias atuais, para a sua vida atual, para a nossa vida, para a vida da igreja de Cristo na terra nos dias de hoje. Daniel, ele teve uma visão de uma grande destruição. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram nesses últimos dias como que está o céu de Pato Branco? Alguém olhou para o céu esses dias? Você não parou para olhar? Quando você sair, você dá uma olhadinha para você ver. Irmãos, tem uma fumaça aqui, irmão, e essa fumaça está vindo de muito, muito longe. Né? Então, assim, até uma pessoa que eu falava ontem disse assim: olha, o mundo está acabando mesmo. Olha, faz hora que está acabando. Não acabou, mas está acabando. E nós não vamos entrar nesses pormenores sobre que as matanças, as maldades, sobre o que diz Mateus 24, porque faltou o que mesmo, gente? Faltando amor, as pessoas vão se desviando, olhando para o presente século. Nós temos que entender que esse assunto é verdadeiro, amém, gente? É verdadeiro. No entanto, que a Bíblia fala, a visão que você está recebendo, Daniel, é uma visão verdadeira. E olhando para o mundo, olhando para as coisas que nós vemos, nós sabemos que um final drástico é iminente. O que é algo iminente? Algo que logo vai acontecer. É algo que vai acontecer. Sem sombra de dúvida, em algum momento, é o que a gente sabe que vai acontecer. Parece distante, mas vai acontecer. Só que, nesse texto, Daniel também tem o entendimento de que ele precisava fazer alguma coisa. Irmãos, eu vou dizer para você, como um cristão, eu acho que todo bom cristão tem esse sentimento de querer salvar pessoas. Você é crente? Você é de Jesus? Você também tem um coração de querer ganhar pessoas, salvar pessoas, tirar as pessoas das perdições desse mundo. Que elas conheçam o amor de Deus, que elas sejam repreendidas acerca de seus pecados, sejam então arrependidas e perdoadas e salvas. Amém? Este é o nosso propósito. Salvar a todos nós vamos conseguir? Nós. Aliás, nós não podemos fazer isso. Quem faz essa obra é Jesus. Mas Ele usa as pessoas, Ele usa a mim, Ele usa você. E nós temos que entender que há uma guerra de forma eminente que está para acontecer. E eu digo para vocês que essas guerras, elas não se tratam somente do que diz respeito às coisas naturais. Porque nós estamos ouvindo, por exemplo, quem nos últimos anos tem ouvido falar muito sobre guerra na Ucrânia com a Rússia, tem ouvido falar de guerras em Israel, né, o Hezbollah, toda aquela coisa toda, Iraque, enfim, vocês escutam isso faz muito tempo. E talvez, primeira, segunda, talvez, quem aí passou a primeira guerra, a segunda guerra? Alguém desse tempo? Pós-segunda guerra? Alguém desse tempo aí? Ih, pastor, eu sou lá pertinho dessa data aí. Né? Estava lá nos anos 50. Entenda, todas essas coisas já aconteceram. Por que o mundo não acabou, pastor? Por que Jesus não voltou ainda? Então, esse aspecto de pensamento, muitas vezes, faz a gente achar que Deus não vai fazer. Que não vai se cumprir a palavra de Deus. E a palavra, como disse o Senhor, Daniel, esta palavra é verdadeira. Não é brincadeira o que você está ouvindo. E quando nós temos essa direção, nós temos que compreender. Daniel teve a visão. E a visão mostrava uma grande guerra contra o povo de Deus. E nessa guerra, ele entendeu que se ele não fizesse alguma coisa,
tudo seria destruído. Às vezes, na nossa vida, se nós não entendemos o que pode vir de acontecer de guerra em nossa vida, e nós não nos prepararmos, não lutarmos contra aquilo, quando a guerra chegar, nós facilmente seremos também levados, seremos destruídos. Eu entendo, assim como Daniel. Daniel, ele começa dizendo 3 coisas. A primeira coisa é, ele se entristeceu. Você se entristece em saber que alguém que você ama, se morrer hoje, vai para o inferno? Você se entristece? Se você souber, por exemplo, que o teu pai, que a tua mãe, que o teu irmão, que os seus filhos, que o seu marido, que a sua esposa, se hoje fosse o dia que o Senhor viesse buscar a sua igreja, você ficaria para trás? Você não, a pessoa que você ama ficaria para trás, você ficaria triste? Quem é feliz por ser salvo? Lembra que a palavra diz? Davi diz: Senhor, eu quero sempre ter alegria da salvação. Eu acho que mesmo depois de você ter sido batizado, você que já é batizado nas águas, você deve se lembrar bem que você teve vários períodos de altos e baixos. O Davi teve um período de baixa, e nesse período de baixa na vida dele, a Bíblia fala que ele cometeu um pecado. E esse pecado fez que ele perdesse a salvação. Irmãos, a salvação, quando alguém é salvo, ela sabe que é salvo. Amém, Jesus? Ela sabe que é salvo. Ah, mas Deus entende. Eu não estou falando aqui de convicção segundo o homem, segundo a ideia psicológica, segundo a ideia que você forma na sua consciência. Não, porque alguns podem pensar de um jeito e outros de outra. Mas quando você é salvo, você tem essa convicção. Você tem essa certeza da salvação. E segundo a palavra de Deus, a salvação vem também por meio de fé. É pela fé. Agora, quando a gente está longe de Deus, a fé é alta ou ela é baixa? A fé é baixa. Se a fé está baixa para as coisas mínimas, quem dirá para as coisas maiores, superiores? Se eu não consigo crer que Deus pode mudar alguma situação através de uma oração, como eu posso crer que o dia que eu partir daqui eu vou ser salvo? Se a fé é por meio da fé, se a salvação é por meio da fé. Claro que a fé é em Cristo, na redenção que Jesus morreu e ressuscitou. Então a gente tem que parar um pouquinho, às vezes, esse assunto é tão sério, que se nós muitas vezes perguntar para 10 crentes, capaz que 9 não saiba responder sobre ele. Por isso que a gente tem que dar atenção a esse texto. Ele para e fala: eu me entristeci. Eu, pastor Jefferson, esse homem que Deus tem colocado essa graça e misericórdia de pastorear, eu tenho sentido essa dor. De ver pessoas que têm tudo para ser uma bênção, mas deixa que o diabo engane ela. Deixa que as corrupções do mundo sondem o coração dela, porque você sabe que nós somos formados no pecado, não é verdade? E todos nós somos passíveis de pecar. E se o diabo souber onde acessar, e ele consegue acessar compartimentos que você nem sabe que alguém sabe, mas as maneiras que você conduz a tua vida faz que ele encontre essas brechas e lance as sementinhas do mal. Para te afastar de Deus, para você ficar com o coração com raiva de alguém, para você ficar com um sentimento contraditório. Tem um livro de um escritor chamado John Bevere. Alguém já ouviu falar desse escritor? John Bevere é um pastor americano. Ele tem um livro muito legal, se você até um dia procurar, estou aqui indicando, tá? Não tem na Graça Editorial, mas é um livro especial que ele fala que é A Armadilha de Satanás. Que é um livro que faz que você pense, talvez, que tudo que está à sua volta, às vezes você nem nota que o diabo usa coisas que você talvez é tão natural e normal para você, que você já nem percebe que aquilo é uma armadilha. Aliás, perdão, A Isca de Satanás é o nome do livro. A isca de Satanás. Quando ele prepara uma isca, é porque ele sabe como pegar o peixe. Quem que são os peixes? Somos nós. Então, o que Daniel entendeu? Ele está preparado uma isca. E alguém tem que fazer alguma coisa, senão o peixe vai morder, e você sabe o que acontece com o peixe, né? O peixe é pego pela boca. E aí, então, o que Daniel faz? Ele se entristece. Primeira coisa não é se entristecer no sentido de você viver, ai meu Deus, o povo vai para o inferno. Não é para você ficar assim, é para você entristecer no sentido de você entender que precisa fazer algo para que aqueles que estão no vale da sombra da morte conheçam Jesus. Amém, irmãos? Eu não sei como fazer, então me ensina. Já fez essa oração? Deus, eu não sei como.
Como que eu faço para ganhar meu filho? Como que eu faço para ganhar minha esposa? Como que eu faço para ganhar meu marido? Como que eu faço para falar de Jesus para alguém que vive comigo a vida toda? Pastor, meu marido não aceita, minha esposa não aceita, meu filho não aceita. Me dá uma direção de como fazer isso. Como que eu faço? Daniel também não sabia, ele se entristeceu por não ter solução para a guerra. Quando você não tem solução para a guerra, você tem que ir atrás de alguém que tenha solução. Quem tem solução para a guerra? É Jesus, ele pode resolver. Então a Bíblia fala que ele se entristeceu. Segunda coisa que ele fez, irmão, ele passou períodos de orações. Quem conhece bem o livro de Daniel vai se lembrar em Daniel 1, 2 e 3, você vai ver ali Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ver a separação, né, dos alimentos que Nabucodonosor colocava na mesa para ele. Ele preferiu não se contaminar. Estou falando com crente, amém, gente? Ele disse, eu não quero me contaminar. Ele não se contaminou com os manjares do mundo, ele não se contaminou com as coisas que traziam, colocando iguarias à sua mesa. E agora entendemos também que depois que ele foi colocado na cova dos leões, vocês lembram disso? Qual que era o hábito dele para que ele fosse colocado na cova do leão? Ele tinha que todos os dias fazer o quê? Orar. E ele fazia isso quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Eu acho que alguém, para ter um contato assim com Deus, 3 vezes por dia, parar para fazer uma oração, para ter contato com Deus, tem que ter compromisso. Eu não vou ter aqui a ousadia de perguntar se você faz isso, glória a Deus que você faça. Mas é difícil porque nós estamos sempre armados. Já percebeu que você está sempre armada, irmã? Hã? Você não precisa ter que comprar um 38 para você estar armado. Você está sempre armada, você está sempre armado. Você está sempre dizendo, eu tenho pouco tempo, a minha vida é corrida, as coisas para mim não dão certo. Você coloca os seus problemas à frente da comunhão que você tem que ter. E lembra que eu falei mais cedo? A ausência de Deus faz que você vai perdendo a fé. E se você vai perdendo a fé, acontece o quê? Você vai melhorando ou piorando? Você vai piorando. Quanto mais afastado você está da onde, irmão? Da pregação da palavra, quanto menos culto você participa, quanto menos você se envolve, mais fraco você vai ficando. Entenda que, irmãos, às vezes a gente pensa que é se converter uma vez, não precisa buscar mais a Deus. Quem tomou um cafezinho de vir para a igreja hoje? Tomou um cafezinho? Aliás, quem vai comer um baita do almoço hoje? Vai comer um almoço gostoso? Ô, pastor, já estou pressando no almoço hoje. Você pensa, talvez, pastor, eu tenho que comer, porque senão, como dizia minha mãe, saco vazio não para de pé. Inclusive, os obreiros, pode sentar, irmãos. Pode sentar e anotar a mensagem. Pode todo mundo sentar. Até o senhor, pastor, quiser sentar do lado da reverenda, pode sentar. Isso. Quantas pessoas, elas não enxergam que assim como o corpo dela precisa de alimento, só não pode sentar quem vai dormir, tá? Quem vai dormir tem que ficar de pé. Amém? É que os jovens, irmãos, eles estiveram ontem, aliás, eles saíram daqui na madrugada, né? Que hora? 4h30, né, pastor? 5 horas da manhã saíram, mas 4h30 já estavam aqui, né? 4h30 da manhã saíram, passaram o dia todo, né? Lá em Curitiba. Foi bom o evento, gente? Foi top, né? Foi uma benção, né? O Don't Stop, incendiários. Dessa vez não pude ir, fiquei triste, não poder ir, mas sei que foi uma benção. Aí chegaram que horas hoje? 2 e pouco, sei lá. 1h30 da manhã? Meu Deus do céu. Então, eles estão um pouquinho com sono. Por isso que eu falei assim, se for dormir, fica de pé. Voltando para aqui, para onde eu estava. Então, quando você vai se alimentar, você se alimenta, não, claro que alguns alimentam porque gostam de comer, mas eu estou falando do alimento que se você não comer, você vai passar mal, você fica doente. Eu lembro de algumas vezes ligar para minha mãe trabalha como diarista, algumas vezes, você sabe que a diarista ela faz o quê? Trabalha rapidinho, terminou o serviço, vai embora. E às vezes ligava, mãe, a senhora já almoçou? Não almocei não. Estou aqui tremendo de fome. Falei, mãe, a senhora tem que comer. Se a senhora não comer, a senhora vai ficar passar mal, né? Baixa pressão, eu tenho que comer, tem que alimentar o corpo. Ela fala, não, vou pegar uma banana ali. Ela fala, comi uma banana agora, já deu uma animada, né? A banana tem bastante potássio, né? Dá uma levantada na pessoa. Assim como o alimento enche o nosso ventre e enche também nosso corpo de energia e de vitaminas, nós precisamos todo dia da palavra. Irmãos, se o próprio Cristo falou que a palavra dele é alimento, ele já deu a entender, filho, você gosta de comer? Quem gosta? Só 10% gosta de comer? Você que não gosta de comer, ensina nós que gosta. É, verdade. Mas, irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Se você não tem cuidado de todos os dias se alimentar da palavra, a sua fé vai enfraquecendo. Desculpe se vou ser duro no que vou falar agora, mas talvez seja o que você precisa ouvir. Talvez a última vez que você sentou para dar um ouvido à palavra foi na Santa Ceia do mês passado. E sequer que você ouviu.
Então a gente tem que entender, a gente tem que ter uma compreensão. Ah, pastor, mas a gente tem que ser de Deus lá fora. Mas como você vai ser de Deus lá fora se você não tem palavra para alimentar as pessoas lá fora? Você tem que ter palavras, tem que ter entendimento de Deus. Então Daniel compreendeu, a coisa é muito séria. Ele foi então, primeiro, ele se entristeceu sabendo da dificuldade do povo, sabendo da guerra que viria, e depois ele foi fazer o quê? Orar. E nessas orações, quantas vezes ele orava? 3 vezes. Talvez orou até mais, mas ele tinha habitualmente, quando a gente contextualiza e vai para o fato histórico, pelo menos 3 vezes por dia ele orava. No entanto, que de tanto que ele orava e tinha tanta comunhão com Deus, que ele pouco se importava se iam matar ele ou não. Porque a Bíblia fala que ele disseram assim, tem um edito, quem fizer uma oração, clamar para qualquer um que não seja, lembra da palavra ou não? Que não seja Nabucodonosor, lembra da estátua de Nabucodonosor? Foi levantada uma estátua, todos tinham que idolatrar aquela estátua, todos tinham que pedir algum pedido para quem? Para aquela estátua, para aquele homem chamado Nabucodonosor. Só que fizeram isso com a conspiração. Sempre que você decide buscar Deus, se levantam conspirações. O que é a conspiração? É alguém tramando para derrubar você. Quem que é esse alguém que trama contra você? Minha vizinha. Quem que é o que trama contra a gente, irmãos? É o diabo. As pessoas são usadas muitas vezes, no temperamento dela, na maneira dela viver. O diabo vai usar essa pessoa, mas quem quer derrubar você é Satanás. Haviam pessoas que queriam derrubar Daniel, mas quem estava por trás de tudo aquilo era o diabo. Porque sabia que Daniel era um homem que ele não achava falhas, não achava brechas na vida dele. Diga que eu seja como Daniel, que não tenha brechas, que ore, que enxerga a necessidade das pessoas, que entenda o compromisso de ser único diante de Deus, ser aquela pessoa de unidade diante de Deus, ter um coração fiel. E a terceira coisa que ele faz, que é o mais difícil a se fazer. Por que o mais difícil? Porque envolve não só o espírito, mas também o corpo, a carne. A Bíblia fala que ele passa 21 dias sem manjar desejável. O que é o manjar desejável? Por exemplo, para você não pode faltar, fala aí, pão. Então, para irmão, o jejum de manjar desejável é o pão. Outra coisa aí, me ajudem, vocês não têm manjar desejável? Arroz, doce. Faltar doce, deu ruim, irmã. É um manjar desejável? É um manjar desejável. Me ajuda, meus irmãos, cadê vocês? Carne. Faltar carne acontece o quê, irmão? Dá um trimelique? O quê, irmã? O leite, não pode faltar leite? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é específico o alimento em si, mas o que é desejável. Por exemplo, tem pessoas que o manjar desejável dela é o Instagram. Não é? Que o manjar desejável dela é o Facebook, o manjar desejável dela é a novela. Quase que eu vi gente fazendo sinal da cruz aí. Irmãos, tem coisas que já não competem para a nossa vida, já não diz respeito, não condiz com aquilo que eu quero para a minha vida. Amém, irmãos? Não condiz com o que eu quero para a minha vida, não condiz com aquilo que eu profiro segundo a palavra. Então, o que Daniel fez? Ele deixou 3 semanas, ele abdicou-se. Irmãos, e eu acredito que se fosse necessário, ele estava jejuando até hoje. Se fosse necessário, porque ele entendeu que precisava fazer isso. Ele passou 3 semanas, dá cerca de 21 dias. 21 dias inteiros, que ele deixou tudo que era desejável. Agora você pensa, irmão, talvez para você goste de comer uma beterraba, uma cenoura, você gosta de comer batata, gosta dessas coisas, não? Gosta? É gostoso, né? Gente, Daniel ficou sem comer, até porque se não comer, ele ia morrer, ele comeu, só que ele tirou tudo que era desejável. Tudo aquilo que aguça, por exemplo, tem gente que se fala, pastor, pode me tirar qualquer coisa, não me tirando para mim o feijão, quer dizer, o feijão é desejável. Então, tudo que é desejável. Então, a gente tem que entender, ele passou 3 semanas, ele tirou tudo. Inclusive, quando ele fala que ele não se ungia, significa que ele até mesmo não se perfumava. Ah, pastor, eu não vou sair fedendo. Não, você tem que tomar banho, amém? O que não deixa feder é tomar banho. Amém, Jesus? O perfume é para ficar mais cheiroso. Para não feder é banho. Toma banho. Ele se banhava, ele tomava banho, mas ele não se perfumava. Ele não queria mostrar que estava ungido, cheio daquela essência. Ele queria estar neutro,
Você entendeu? O que é uma pessoa neutra, irmãos? Aquela pessoa que ela está ali compadecida, aquela pessoa que está ali com uma essência, ela tem um propósito. Jesus ensinou uma coisa, põe para nós na tela. Quer abrir também? Pode abrir. Mateus capítulo 6:16. Eu vou ler na tela com vocês. Mateus 6:16. Do 16 até o 18. Jesus falou isso aqui sobre o jejum. Ó. Mateus 6:16. Crente tem que jejuar, irmãos? Nós temos que jejuar? Eu tenho que jejuar? Sim, nós temos que jejuar. Ah, pastor, eu não consigo. Se você não consegue, você vai orar a Deus. Deus, é uma necessidade, eu tenho que aprender a jejuar. Leia comigo. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto. Ou seja, estou com fome, aqui, estou com fome, tá vendo que eu estou passando mal porque eu não estou jejuando? Estou morrendo. Aí ele fala, para que os homens vejam que ele está jejuando. Versículo 16 ainda. Em verdade vos digo, que já receberam, o que é galardão, gente? Recompensa. Se eu estou jejuando para ter um crescimento espiritual, para ter comunhão com o Pai, se eu estou fazendo isso para os homens ver, o que a Bíblia está dizendo? Já recebeu? Se você queria jejuar para as pessoas ver, você já conseguiu. Se é esse o propósito, já conseguiu. Então, não é nesse sentido que nós jejuamos. Versículo 17. Porém tu, eu e você, amém? Quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto. Você sabe que esse unge a cabeça é não deixe faltar unção da onde? Da palavra. Não deixe faltar a palavra. Você vai jejuar, tenha uma, porque ficar sem comer, você vai ficar com fome. Você tem que ter uma palavra para isso, amém? Então vá, peça a Deus, dá uma palavra, vou jejuar hoje aqui, eu quero uma direção sobre essa palavra, eu orar, sobre essa palavra eu jejuar, em nome de Jesus, amém? Aí ele fala, continuando, para não pareceres, terminou o 17, filho? Terminou o 17? Terminou? Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Como nós vivemos numa sociedade, temos muitas pessoas, vai ter momentos, vai ter que falar, estou jejuando. Se, por exemplo, assim, a irmã Matilda faz a melhor feijoada de Pato Branco, ela oferecer para você uma travessa de feijoada, você pode falar assim, não gosto dessa feijoada, leva essa feijoada daqui. Não, olha, eu estou em jejum e por isso obrigado, agradeço, mas deixa que amanhã eu como. Né? Mas quando eu falo assim, para você entender, tem momentos que você vai ter que se abster. Vai ter momentos que você vai ter que deixar de fazer certas coisas. E pode perceber, mas quem já jejuou? Já jejuou. Quando você foi jejuar, no dia que você falou que ia jejuar, foi o dia que você mais quis comer. Porque você mexe com o quê? Com a tua mente. Você está ali, o teu psicológico, a tua mente, o teu corpo, o teu espírito, ele está tudo envolvido ali. Então, assim, aquele combate é necessário. Só que entenda, o jejum é para quebrar. Claro que o Daniel estava neste propósito para Deus ouvir ele. Ele queria ser ouvido, por isso que ele estava combatendo. Eu não sei se você ora. Você quer ser ouvido? Então, se você quer ser ouvido, você vai ter que estar perto de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais audível e clara vai ser a sua voz para o Senhor. Você entende que não fala de altura nem tom de voz. Fala da questão do cuidado. Se você está aguçado a ouvir a Deus, o pastor está pregando, você fala, puxa, é isso que eu tenho que fazer. É ouvir Deus falar. Amém, gente? Ouça Deus falar. Voltando para Daniel, capítulo de número 10, versículo 13, eu vou ler de novo. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Passou as 3 semanas, aconteceu o quê? No dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Idéquio, aí ele levanta os olhos e vê quem, irmãos? Um anjo. Vem um anjo de Deus e vem falar com Daniel. E quando ele chega, olha, isso aqui é muito sério, gente, muito sério. Você só se levanta a algum propósito de fé se você crê naquilo que você vai fazer. Escute o que eu vou falar. Você só jejua por um propósito se você crê que Deus pode reverter. Daniel não viu uma visão ruim de coisas, de guerras, de batalhas. Ele viu. Ele entendeu que precisava fazer alguma coisa. Se você acha que está tudo bem, você faz alguma coisa? Se você acha que está tudo bem, você luta pela tua família? Você vai se esforçar por ela? Não.
pastor, meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção, mas ele é salvo? Aí eu oro para que ele seja, só vai ser se ele aceitar Jesus. Vivemos na graça de Deus. Mas como que ele vai conhecer? Ah, no tempo de Deus. Mas você está fazendo alguma coisa para o tempo de Deus se manifestar? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se esforçar. Nós temos, né? Alguém assistiu o Paraná na Graça hoje? O pastor Fernando deu uma mensagem. Acho que só a Deise, pastor. A senhora assistiu? A senhora escutou o pastor falando? A igreja de Jesus, ela precisa ter unidade, tem que ter compromisso com a obra de Deus. A igreja tem que se unir de uma maneira que nós estejamos nos mesmos propósitos juntos, na mesma fé juntos. Já pensou, irmão, se todos nós decidimos levar isso a sério, irmão? Nós vamos jejuar junto, vamos orar junto, vamos clamar a Deus junto, vamos fazer isso de coração, tirar toda a carnalidade de lado e se propor a buscar a Deus de verdade, irmão. Eu creio, irmão, que assim como a palavra diz, no primeiro dia que você se propor a fazer alguma coisa, Deus, ele vai enviar a bênção que você precisa. Mas tem que partir de onde? De você. Daniel falou, gente, vamos jejuar? No entanto, que eu comecei o propósito, não chamei ninguém. Você quer vir junto? Vamos junto. Nós temos que ter este projeto. Nós temos que entender, as coisas não estão bem. Vamos falar a verdade, a olho nu, a grosso modo, tá? Olhando para a igreja de Cristo na atualidade, você vê uma melhora? Você não vê. É irmão que está com raiva do outro, é o irmão que não gosta do pastor, pessoa que sai brava, pessoa foi batizada na igreja, pessoa foi transformada nos cultos, o pastor libertou ela em nome de Jesus, expulsou demônio, o pastor apresentou o filho da pessoa na igreja. Pastor consagrou a pessoa que não podia ter um filho, ela gerou um filho através da oração daquele pastor, daquela igreja, daquela comunidade, amém? E a pessoa simplesmente vira as costas e não fala nada. O que você acha que é isso, irmão? É compromisso? É ausência de compromisso com Deus. A pessoa não tem um compromisso. Quando ela não tem um compromisso, ela também não se envolve. Então, a pessoa que não se envolve, ela é a igreja? Ela faz parte da igreja? Não faz. Eu posso estar nos cultos, mas eu não me envolvo, eu não estou fazendo nada para que o bem comum aconteça. Nós temos que fazer alguma coisa. Amém, irmãos? O que você está fazendo para a tua igreja crescer? Para que mais pessoas se convertam nesse lugar? O que você está fazendo para que as crianças que vencem, não é um projeto da igreja? Para que as crianças sejam uma bênção. Vamos trabalhar para ajudar as crianças. Vamos trabalhar para ajudar os jovens. Vamos trabalhar para que a gente possa fazer encontros de casais, restaurar casamentos. Trabalhos para que as mulheres que vêm sejam uma bênção, que o núcleo de mulheres da nossa igreja sejam como as mulheres que ajudavam Jesus no ministério. Alguém lembra como que era? Está escrito na Bíblia? Joana, mulher de Cusa, quem mais que era o nome da outra mulher, meu Deus? Joana tinha, meu Deus do céu, veio o versículo na boca, só que só veio a primeira referência. Mas haviam mulheres que serviam ao Senhor com as suas fazendas. As mulheres eram ricas. Ih, as irmãs estão sem fé para enriquecer. Tema aí, Daniel, para pregar no encontro de mulheres. Mulheres que enriquecem, prosperam e a obra cresce. Tema aí, ó, tá vendo? Brincadeiras à parte. Mas o que você está fazendo para que essa obra apareça? Para que nós sejamos notórios que nós estamos contra essa guerra, para vencer esse combate. Cadê os homens de Deus? Que assim como a Bíblia fala, que 7.000 homens não se curvaram diante dos inimigos. Irmãos, você vê que as corrupções corrompem pessoas, né? Pessoas que são bênçãos muitas vezes se corrompem. Pessoas que têm tudo para ser uma bênção, mas as propostas que o diabo vai colocando, porque o diabo, lembra que eu falei mais cedo? Ele vai tentando encontrar o que você mais gosta. E o que você mais gosta é onde ele vai conseguir colocar a sementinha do mal. Então a gente tem que entender, a gente tem que estar livre dessas coisas. Amém, gente? Então vamos lá. Vamos trazer agora, voltar à demanda do estudo. Daniel, se você ler, por exemplo, em Jeremias, a Bíblia fala que o período de exílio babilônico, o período de escravidão babilônica, duraria 70 anos. Vocês já ouviram pregar aqui sobre Daniel, sobre Esdras, sobre Neemias, sobre Zacarias. Várias vezes já falei para vocês. Até estudos nós já fizemos sobre eles. Quando eles saíram da Babilônia, eles voltaram para Israel, reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros. Lembram disso?
reconstruir também a fé, a renovação novamente, a primeira Santa Ceia que eles fazem após a reconstrução dos muros. Eles estão ali disponíveis a Deus. Só que passou 70 anos. Se você conhece um pouquinho do texto, não vou ter tempo agora, já vi que meu tempo explodiu aqui. A Bíblia fala que Daniel ele foi levado jovem. Lembra disso? Jovem. Ele foi um dos primeiros a ser levado para a Babilônia. E agora, depois que o povo está voltando para a sua terra, se passou pelo menos 70 anos. Daniel é uma criancinha? Olha para o pastor, gente. Daniel é uma criancinha? Hã? Daniel está com quantos anos, gente? Com pelo menos, tá? Pelo menos, tem mais, né? Porque se pensar o tempo que ele foi na juventude, né? E os 70 anos de exílio, irmão, esse homem é um senhor de idade. E ele entendeu isso, irmão. Senhores, eu olho aqui e vejo cabecinhas brancas. Você talvez olhe aqui e pastor, ver até a tua barba branca aí, né? Mas no incentivo de falar, irmãos, as pessoas que estão ficando mais velhas, elas também têm que entender a necessidade de fazer alguma coisa. Ah, pastor, eu já fiz o que tinha que fazer. Ah, é, irmão? Daniel passou 3 semanas. Não, pastor, que eu já sou meio velho, não posso fazer o jejum. Não é para fazer loucura. Deus não quer que ninguém faça loucura. Amém, irmãos? Saco vazio, não para em pé. Mas a Bíblia fala que Daniel, irmão, ele chegou a ficar, estremecer o corpo dele, irmão. Ele chegou a ficar fraco. Irmão, tem coisas que vão acontecer com a gente que não vai acontecer com mais ninguém. Só vai acontecer com quem? Com quem realmente está disposto a buscar Deus. E é nisso que ele está chamando a atenção. Então, eu preciso entender. Irmão, cadê os jovens dessa igreja? Façam tudo o que vocês puderem, com vigor da força de vocês. Porque o senhor Daniel, o vovô Daniel, sem pai, sem filho e sem neto, vovô Daniel está lá fazendo o quê, irmão? Se consagrando, passando 21 dias clamando a Deus. E às vezes você, com toda a força, com toda a saúde, com todo o vigor, não está disposto a fazer a obra. Se dispõe a Deus. Daniel passou essas 3 semanas, irmão, no 24º dia de jejum, no 22º dia, chega o anjo. Ô, homem de Deus, Deus mandou vir falar com você. Mas por que Deus mandou o anjo falar com Daniel? Lembra o que Daniel falou? Que o anjo falou? Bateu no ombro dele. Estava cheio de gente perto de Daniel, não estava? Estava cheio de gente perto dele. A Bíblia fala que todo mundo fugiu, saíram. Irmãos, por que alguns que estão todos reunidos buscando o mesmo Deus, alguns não contemplam e alguns contemplam a Deus? Contemplar é você ter, né, a manifestação de Deus na sua vida. Por que alguns são cheios do Espírito Santo e outros não são? Por que uns se entregam de verdade e outros não se entregam? Por que alguns têm um entendimento tão profundo de Deus? Veja que a Bíblia fala, irmão, que quem percebeu, quem entendeu a necessidade foi só Daniel. Então assim, irmão, talvez na sua casa não tenha ninguém que pense assim, que entenda a necessidade, que compreenda, que precisa fazer. A igreja está morta, gente. A igreja está morrendo. O povo não quer mais jejuar, o povo não quer mais orar, o povo não quer participar de culto. Não há mais um compromisso. A ausência do compromisso faz que alguns continuem. Irmãos, eu disse a Deus o dia que eu aceitei a Jesus. Eu vou viver para o Senhor. O dia que eu aceitei a chamada no meu coração, Deus, eu não quero fazer isso, Senhor, porque eu sou um homem falho, quantas coisas erradas já fiz. Deus me chamou para fazer uma obra maravilhosíssima. E eu já perguntei, talvez, sei lá, milhares e milhares de vezes a minha esposa, mulher, você tem certeza que você vai ser mulher de pastor? Mulher de pastor é a primeira a ser apedrejada. Eles não têm coragem de falar na cara do pastor e falar mal da esposa do pastor. Mentira ou verdade, Drace, Daniele? A primeira. Ai, se a esposa do pastor falasse mais com a gente, acho que a igreja era melhor. E se ela fala, você não vem? Então, às vezes, a gente começa a colocar atributos a coisas que não é necessário. E aí eu falei, Senhor, eu decidi servir ao Senhor. Estando cheio de multidões, amém? Estando sozinho, eu vou ser como Daniel. Eu vou buscar a Deus porque eu sei a necessidade que há uma guerra se levantando contra a igreja. Quer ver uma prova? Eu não ia pregar isso, mas eu vou falar com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo
Não vou abrir, que senão não vou ter, eu tenho a Santa Ceia para ministrar. Atos dos Apóstolos, capítulo, eu vou fazer um pedido para você. Faça um estudo essa semana. Atos, capítulo 1 até o capítulo 8, pelo menos. Você vai ver, irmão, o começo da igreja. Como que a igreja começou? Primeiramente, eles se ajuntaram na igreja. Primeiro, eles fizeram o quê, gente? Me ajudem? Se ajuntaram na igreja. Como que a igreja é a igreja? Meu Deus. Quando a igreja está junto. Você sozinho, você está sozinho, irmão. Igreja tem que estar o quê? Tem que estar unida, tem que estar junto. Você tem que estar na igreja. Você falta culto demais, crente. Você vem para trazer a avó, a irmã, a mãe, a avó. Não, você tem que vir para buscar Deus. Amém, gente? Você tem que vir trazer seu corpo, sua vida, sua alma para apresentar a Deus. Então, o que nós vemos? Quando, para não ficar entrando em fatos históricos somente, mas para a gente entender e compreender que quando a igreja começou, eles primeiramente se reuniram, eles foram cheios do Espírito Santo. Depois de cheios do Espírito Santo, eles começaram a fazer a obra. Um dos primeiros milagres que aconteceram, você vai se lembrar, Pedro e João subindo para fazer o quê? Todo dia, o que o João e o Pedro faziam? Oravam. Mas era uma coisa que acontecia todo dia, curar a gente? Não, mas nesse dia ele estava indo fazer o quê? Estava indo orar e nesse dia tinha lá na porta um homem doente, coxo, leso das pernas. Ele não podia andar. Só para a gente, para mérito de conhecimento. Pergunta, se aquele homem estava sempre naquela porta, a Bíblia fala que ele sempre estava na porta do templo. Se ele estava sempre ali, o Pedro e João já tinham passado por ele alguma vez? Quer dizer, então ele já tinha orado outras vezes e o doente continuava? Continuava doente. Lembra do tempo de oração e clamor de Daniel? Tem coisas que é combate de oração, de jejum, para você vencer uma coisa difícil, uma coisa que é mais pesada. Tem coisas que não acontece do dia para a noite. Mas se aquele dia a palavra vem, a fé está alta, você ora, o milagre acontece. Gente, eu estava assistindo um testemunho, missionário mostrando o show da fé, de um homem lá de Curitiba, com esclerose múltipla. Alguém chegou a ver esse testemunho? O senhor chegou a ver? Viram? O senhor com esclerose múltipla, o homem andando, né, todo coitado, sofrido, irmão, no culto. Mas, pastor, outras vezes já não tinha orado, com certeza tinham feito alguma coisa, mas naquele dia Deus operou. Então você tem que estar na igreja, irmão. Você tem que congregar, você tem que participar, você tem que estar envolvido. Porque foi naquele dia. E se o dia, já pensou, irmão? Parece até uma... é meu azar. Bem no dia que eu tinha que estar lá, eu não estava, não é azar. É que o diabo consegue enganar você no dia certo. Ele sabe que hoje é o dia da tua vitória. Por que é o dia da tua vitória? Porque você está disposto a ouvir, está disposto a orar, está disposto a crer na palavra de Deus. Pastor, mas eu já tive outras vezes aqui. Irmão, quantas vezes Pedro e João passou por ali e o milagre não aconteceu? Só que naquele dia, João, Pedro, dá uma esmola aí. Não tenho ouro, não tenho prata, mas que eu tenho, levanta e anda. O homem levantou. Então quer dizer, esse homem passou 40 anos, a Bíblia fala que ele tinha 40 anos que nunca andava. Pastor, isso é um milagre ou não? Mas como aconteceu? Com os irmãos indo fazer o quê? Na onde? Na onde? Na igreja. Você tem que estar na igreja, tem que estar aprendendo. Irmão, a igreja não salva ninguém, mas gente salva está na igreja. Tem que estar congregando, unindo. Não é religiosidade, nem falar de religião, mas você tem que estar unido no corpo de Cristo. Aí quando a Bíblia fala que aconteceu isso, eles tiveram uma dispersação dos crentes porque começou uma rebelião. Quem que fez um negócio desse? Irmão, quando você faz a obra de Deus, você vai ter represária? Vai ter perseguição? Vai. As perseguições são claras para quem leva a obra de Deus a sério. Agora, se você não leva a obra de Deus a sério, irmão, você acha que o diabo vai perturbar você? Ele não vai, porque ele sabe que você já é dele. Está tudo bem. Quando está tudo bem, tenha cuidado. Quando não está tendo ali, sabe, um embatezinho, é porque você não mexe mais nada no mundo espiritual. Você não consegue mexer nada no mundo espiritual. Você ora, mas, irmão, alguém já fez cócega em criança? Quando você ora, o diabo... Você ora, o diabo dá risada de você. Porque você não tem comunhão. Você vai para a igreja porque a mulher te obriga, você vai para a igreja porque o marido te obriga, você vai para a igreja porque a esposa te manda, porque o filho te manda, porque o pai te manda. Não, eu tenho que buscar Deus porque eu preciso dessa comunhão. Porque quando eu abrir minha boca, Deus vai me ouvir. Não é uma obrigação. Então, o que acontece? A igreja cresceu. Irmão,
Você fica preocupado, pastor, eu vejo que tem gente que não quer vir mais. Você percebe isso? Você tem essa percepção? Eu vou fazer uma pergunta para você. Isso aqui aconteceu só com a gente? Sempre foi assim. Sempre foi assim. A Bíblia fala em Atos capítulo 6, 7 e 8, a história de Estevão. Estevão foi apedrejado em praça pública por declarar a palavra e o nome de Jesus. Ele foi apedrejado. E a Bíblia fala, irmão, que naquele dia, preste atenção, naquele dia, pegaram as roupas de Estevão e colocaram no pé de Saulo. O Saulo mandou matar. Sabe o que o Saulo fazia? Ele mandava matar crente, irmão. Quem já matou crente aqui no coração? Quem antes de Jesus? Esses crentes que não valem nada, vão tudo para o inferno. Essas crentaiadas do diabo. Quem já falou assim? Eu já falei. Está aqui o pastor pregando agora. Quem que estava recebendo as roupas que mataram o Estevão, o homem de Deus? O Saulo. Capítulo 9 de Atos. Quem que é levantado apóstolo? O Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo. Grande apóstolo Paulo. Um dos maiores apóstolos que a Bíblia nos ensina. Um dos maiores, aliás, um homem que abriu tantas quantas igrejas que você vê no Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo que começou. Então pense, irmão, a pessoa mais perdida naquele dia certo, no dia que ela está ali disponível, Deus faz uma obra na vida dela. E a pessoa mais improvável é a pessoa que vai fazer a diferença. Você está entendendo? Então, se você ficar nesse olhar, mas eu vou para a igreja e nada acontece, eu vou para a igreja e nada acontece, você está vindo a procurar a bênção, irmão. Você pode vir doente, pode vir procurando uma libertação, você pode vir procurando qualquer coisa, mas já percebeu que tudo que você faz sorrindo? Para a igreja você vem triste, para a igreja você vem com sono, para a igreja você vem com preguiça, porque não é feito de coração. Alguém já preparou festa para alguém? Quem já fez festa? Dá trabalho? Mas a festa tem qual? Você fez a festa, não é para você, tá? Você chegou na festa, não. Você fez a festa? Realizou? Quando você está realizando a festa, dá trabalho? Dá incômodo? Não conta para ninguém, não fala para ninguém. Arruma aqui, arruma lá e coloca o negocinho aqui, o balão ali, o balão. Você quer deixar tudo bem? Bonito, você quer fazer uma coisa bem legal. Você quer fazer que todo mundo, nossa, que bacana que foi. Mas qual que é o intuito daquela festa? De alegrar a pessoa da qual está sendo parabenizada, a festa que está sendo realizada. Agora a pergunta que eu faço para você, aí você quer vir aqui festejar o Senhor com essa cara de maracujá de gaveta? A minha expressão não é idade, tá, gente? A minha expressão é vir desanimado. Vamos para a igreja. Pelo amor de Deus, irmão. Daniel entendeu de uma guerra. Se você não entendeu que nossa guerra é grande, você fica desanimada. Você fica desanimado. Você fica borocochô, por quê? Porque você não está entendendo que a guerra é coisa séria e é grande. Se você não guerreia no mundo espiritual, você vai ouvindo a palavra e nada acontece. Você ora, mas nada acontece. Só que não se esqueça, talvez você pode estar desanimado, mas busque a Deus. Está com preguiça? Busque a Deus. Está com vontade? Busque mais ainda. Está sem vontade? Continue buscando a Deus. Não deixe de buscar porque você tem coisas erradas que você tem que resolver na tua vida. Continue buscando. Porque você não sabe, como no dia que Saulo matou Estevão, naquele dia passou, no outro dia o Senhor Jesus resplandeceu com ele e falou assim, olha, dura para ti recalcitrar contra os agrilhões. Naquele momento ele fica cego, é levado a um pastor, o pastor ora por ele, o pastor depois que ora ele levanta e se torna o maior apóstolo do Novo Testamento. Pensando, em homens, não em Jesus. Irmãos, então a pior pessoa que você fala, não tem jeito, diga comigo, tem sim. Só que vai ter que fazer o quê? Você vai ter que guerrear, você vai ter que jejuar, você vai ter que orar, você vai ter que vir mais para a igreja, você vai ter que aprender mais, você vai ter que ser um pouco mais, como que fala a palavra? Resiliente. Sabe o que é uma pessoa resiliente? Sabe o que significa resiliência? É a capacidade de recomeçar, mesmo quando tudo está perdido. Você perdeu tudo, recomeça de novo. Você perdeu toda a alegria de Jesus? Começa de novo. Você perdeu toda a vontade de buscar Deus? Começa de novo. Pastor, eu tinha tanta palavra, mas parece que sumiu. Quem já teve essa percepção alguma vez da vida? Você sabia tanto de Deus, daqui a pouco parece que não sabe nada. Começa onde? Vamos começar do beabá, irmão. Depois que eu fui batizar, o que tem que fazer? Conversão, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Eu vou tirando. Aí vai passando o tempo. Pastor, quando eu conheci Jesus, eu parei de escutar o Teodoro Sampaio. Deus abençoe o Teodoro Sampaio.
Mas o tempo vai passando, você está lá de novo, escutando um modão de novo. Daqui a pouco está lá você por aqui, ó. Aí você sorri, né? Mas na igreja você vem triste. Ah, mas é bem legal, né, pastor? Olha que engraçado que é. Tá bom, dê risada com a coisa do mundo e o diabo dá risada da tua cara. Por isso que a gente vai percebendo. Tem gente que não entendeu a profundidade da guerra. A batalha é grande. Você vai levando a vida de qualquer jeito, daqui a pouco, quando você precisar, você vai cair. Tem que se levantar, resiliência. Vamos levantar de novo? Vamos, gente? Vamos levantar? A Bíblia fala, levantai as mãos cansadas, levante os joelhos desconjuntados. Os joelhos desconjuntados é o joelho que está desligado, que não liga de novo. Não, vamos levantar, vai curar agora, em nome de Jesus. Mas vamos voltar. Aí Daniel tem essa visão, o único de tantas pessoas que estavam ali, o único que entendeu foi Daniel. Faz de conta que você é o Daniel agora, amém? O único que entendeu foi você. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Deus, é isso que eu precisava ouvir, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer algo. Mas não é porque alguém está me mandando, é porque eu entendo a necessidade de fazer. Se o pastor não traz uma palavra de repreensão, você vai continuar pecando? Sim ou não? É o pastor que te fala se você pode pecar ou não pode? Não, é a palavra de Deus que me diz se devo ou não devo. Se não devo, não devo e acabou. A Bíblia fala que até a aparência de pecado tem que ser tirada. Alguém viu esses dias aí, como que é o nome? Tem um cantor bem conhecido do Brasil aí. Tá depressivo lá. Hã? Não, eu vi esses dias, mandaram um parente, um primo, enviou um vídeo para mim. Eu não sei, eu não preciso saber o nome agora. Só para é que eu não me lembro mesmo. Pareceu com o cabelo desse tamanho, barbudo assim, coisa, meu Deus, parecendo que estava mendigando. Pessoa multimilionária. Que chega num show que tem 10, 20, 30 mil, quase que eu falo. 30 mil, sei lá, mais que isso. Que a pessoa vai lá, irmão, para idolatrar uma pessoa. A pessoa não é exemplo nem para ela mesma, que ela olha no espelho, ela chora de olhar no espelho vendo ela mesma. Aí o rapaz vem, faz a barba dele, faz ali, corta o cabelo. Quando vira, ele olha para o espelho, vê aquele rapaz bonito, né? Um cara jovem, né? Um cara afeiçoso. Olha assim, aí ele olha que vê que está bonitão, ele começa a chorar. Você pode ter tudo que esse mundo dá, irmão. Você pode ter o dinheiro que possa, talvez, comprar Pato Branco inteiro, irmão. Mas não vai resolver a tua vida se você não estiver em Jesus. Você pode conquistar tudo. Chega um momento que tudo que você conquistou... Ah, mas é legal, pastor. Aí tá lá os crentes indo atrás dessas porcarias, irmão. Gastando ingresso, paga caríssimo no ingresso para assistir uma desgraça dessa, que essa pessoa vai voltar pior do que foi. O que acrescentou? Nada. Mas se fala dar uma oferta, meu Deus do céu, né? Esses ladrão, porque o pastor rouba a gente... Falou de oferta é problema, mas para comprar um ingresso para um show, para poder perder às vezes o casamento, para poder ir lá aguçar o desejo pecaminoso sobre uma mulher, sobre um homem que não é o seu nem a sua, é ou não é assim? Ou você acha que nesse lugar as pessoas vão comportadinho de terno? Vão pelada. Aí a senhora quer ir lá num negócio desse para lá mostrar, para o teu marido ficar vendo as mulheres com as tetas de fora? Aí, pastor, por que você é tão duro assim? Eu estou mentindo alguma coisa aqui, irmão? Não. Aí você quer orar e Deus ouvir você? Não vai. Não vai. Não estou falando que Deus, eu não estou sendo Deus, não. Mas olha o texto. Daniel, ele fez o quê? Se separou. Você quer ser ouvido por Deus, tem que ser uma pessoa separada. Você entendeu a palavra, né? Pessoa separada. Meu Deus. Tem que ser uma pessoa diferente do que o mundo está indo para um lado, está indo para o outro. Ah, pastor, mas eu não acho que nada a ver. Então tá bom, daqui a pouco você está contaminado também. Irmão, sabe que o Daniel está triste? Você já pensou, por exemplo, às vezes a gente vai acostumando com o pecado. Verdade ou não é? A gente vai acostumando a fazer aquilo. A Bíblia fala que Daniel, quando estava no período de exílio, o povo começou a voltar, mas muitos israelitas não queriam voltar mais, porque eles estavam estabelecidos com suas casas. Sabe o que é isso ou não? Acostumou-se com a cultura. Presta atenção que eu vou falar, estou terminando. Quando Daniel fala sobre essas visões, já haviam acontecido muitas coisas. O povo muitos já tinham voltado para Israel, já tinham tido a liberdade de voltar. Só que Daniel ainda entendeu que havia coisas muito importantes a ser tratadas, por isso ele continuou orando. Tem coisas que já resolveu. Quem já foi curado, já teve algum tipo de libertação, já passou com você, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Você tem que estar lutando todo dia um pouco.
Aí quando, assim, ó, para a gente poder finalizar aqui, a gente poder fazer oração. Quando Daniel, ele recebe a direção de Deus, irmão, eu acho que assim, é como se fosse um susto, sabe? Já viu alguém ser curado e ficar assustado? Nossa, estou enxergando bem, nossa, ó, saiu a dor. Você não vê a pessoa espantada? Porque é uma coisa que ela não conseguia fazer. É uma coisa que era impossível. Daniel fica espantado, cai de joelho no chão, acontece tudo aquilo ali, o anjo aparece. Algumas pessoas dizem que esse anjo era Jesus. Jesus não precisa de ajuda. Jesus não precisa de ajuda, porque o anjo está lutando contra o príncipe da Pérsia, só que o príncipe da Pérsia está aquela guerra, aquela coisa toda, só que ali, chama o Miguel que está difícil aqui. O Senhor Jesus precisa de ajuda? Irmão, Jesus pisou a cabeça da serpente, sem ninguém. Ninguém precisou ajudar Jesus a pisar a serpente. Ele pisou, esmagou a cabeça da serpente. Amém, Jesus? Jesus é Jesus sem você. Amém? Ele é o vencedor, Ele é o Senhor. Amém, gente? Só para terminar, para não ficar no vácuo ali a mensagem que eu comecei falando, sem Jesus, irmão, você pode ter tudo, você pode conquistar o que você quiser, mas sem estar na presença de Deus, você vai ficando frio, vazio, sem vontade, sem ânimo, você fica morno. Irmãos, por isso que às vezes você não consegue orar, porque você está vazio de Deus. Daniel entendeu, eu estou vazio, é uma guerra, não é uma guerra quando está vazio? Não é uma guerra, que você quer estar cheio, você quer estar cheio de Deus, mas você está vazio. Aí você tem que fazer o quê? Vou lá, vou me entristecer, eu não aceito ficar assim, vou baixar a cabeça aqui, vou clamar ao Senhor, vou clamar a Deus, vou buscar. Aí chega o momento que Deus envia a benção. Gente, essa palavra saltou os meus olhos, irmão. Tem coisas, guerras e batalhas que nós nem sequer entendemos como vai ser, mas nós já temos que combater em oração. Então, quando Daniel tem essa visão, chega aí o momento especial que Deus traz a ele a resposta, e a Bíblia fala: foi suas palavras que me trouxeram aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você, responda no seu coração. As suas palavras atraem Jesus ou o diabo? Não responda para mim. Quando você fala, eu não consigo, assim não dá. Vamos jejuar? Ah, não, pastor, meu Deus, jejum o Senhor mesmo aí, faz o Senhor por todos nós. É o Senhor por todos e todos e nenhum dos outros pelo Senhor. Não, vamos fazer, eu não consigo, não. Viu, vamos orar, não, já orei demais, já fiz demais. Não, domingo que vem tem culto de novo? Domingo que vem eu vou. Resposta com direção. Quando você abre a boca, você chama Deus ou o diabo? Você já tem a resposta na tua boca. Reclamão, murmurento, questionador. Todo ser humano é assim, irmão. Por isso nós precisamos estar perto de Deus. Para que a hora que você abrir a boca, Deus opere. Amém? Gente, o que Daniel fez, passou 3 semanas jejuando e orando, para que quando Deus quisesse fazer, porque Ele faz como Ele quer, Ele tem a presciência de tudo. Ele tem o conhecimento de tudo. Deus, hoje é o dia, você crê? É o dia. Só que qual é o dia? O 21º ou o primeiro? Foi o primeiro dia. Porque o anjo falou, o primeiro dia que você decidiu fazer alguma coisa, Deus me enviou até aqui. Se você decide realmente buscar a Deus, desde o primeiro dia que você começar a buscar a Deus, Deus vai enviar a bênção para a sua vida. Ele vai enviar o socorro para você vencer a guerra. Mas como isso vai acontecer? Choramingando? Contra a palavra? Desafiando o pastor, desafiando a igreja? A igreja de Jesus sempre foi desafiada, irmão, e nunca acabou, nunca parou. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Não prevalece. E nunca vai prevalecer. Mas a igreja, cadê os crentes? Vocês percebem a cultura dos dias de hoje? Eu estava vendo um jornalista de Curitiba, ele mostrando aquelas cartilhas homossexuais. Já viram sobre isso alguma vez ou não? Estou falando porque está declarado, você pode procurar depois. Ele falando assim, olha, isso aqui nós temos que colocar... Gente, nós temos que discriminar as pessoas? De jeito nenhum, temos que amar como todas as pessoas. Amém? Se você tem pessoas na sua família, ame essas pessoas. Ame de verdade, a ponto de viver orando, clamando a Deus por essa pessoa. Respeite essa pessoa, amém? O que a palavra é contra? A prática, o pecado. Contra o pecado que se é praticado. Isso nós somos contra, porque Deus também é contra. Deus é contra pecadores? Deus é contra o pecado que o pecador comete. Então entenda, irmãos, se você pensar, por exemplo, que daqui 20, 30 anos,
A cultura que vai estar aplicada no coração vai ser o que as crianças estão aprendendo hoje. E o que querem acabar com a escola? Onde que querem destruir o Brasil? Começando aonde? Nas famílias. O pai e a mãe não conseguem ficar 5 minutos conversando com o filho. É ou não é verdade? Mas na escola, se os professores não tiverem o senso do que vão ensinar, e se forem obrigados a ensinar certas coisas, como que a criança volta para a escola? Contra o pai, contra a mãe, contra aquilo que aprenderam, contra os princípios bíblicos. Aí vai chegar um tempo que a cultura vai fazer o quê? Moldar a igreja. Já tem acontecido isso? Você percebe isso? Uma cultura mundana tentando entrar na igreja? Tentando desmistificar. Não, isso aqui não é pecado. Deus não falou de Deus, é amor. Deus é amor, gente? Sim, mas é justiça. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque há uma grande guerra sendo travada aonde? No mundo espiritual. No mundo espiritual tem uma guerra enorme. Daniel 10, versículo de número 12 diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, compreender e humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas. Mas, leia comigo, o príncipe da Pérsia, um demônio, se pôs de frente de mim, e uns dias, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim prazer-te entender o que há de acontecer o teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda para muitos. Ou seja, ele tinha se aplicado para acontecer algo na vida dele. Ele queria entender como que fazia para combater. Passou 21 dias. Só que a Bíblia fala que o primeiro dia, a primeira oração que ele fez já foi ouvida. A primeira oração. Só que a guerra acontecia onde? Gente, o culto não acabou ainda. A guerra acontecia onde? No mundo espiritual. A nossa guerra não é no natural, irmãos. Talvez você não vai ver, por exemplo, aqui, o russo Vladimir Putin, né? Vindo aqui e colocar uma bomba na tua casa. Você não vai ver, por exemplo, alguém lá do Hezbollah vindo na tua casa, levando todo mundo preso debaixo de escombros. Você não vai ver isso. Não é essa guerra somente. Há essas guerras onde nós não estamos participando. Mas a nossa guerra, compreendemos nós que a nossa guerra é espiritual. Que estão tentando fazer disso. Irmão, destruiu, desmistificando, tirando o propósito da família. Acabou, irmão. O que vai ser se família não tem base, se não tem princípio, se não tem Deus? Acabou. E é nesse conteúdo, irmão, que nós temos que entender. Se nós não fizermos alguma coisa, a guerra vai vir você querendo ou não. A diferença é quem vai se livrar dela? Quem passou 21 dias orando e jejuando. Quem passou 21 dias clamando. Claro que eu estou falando para você simbolicamente. Tem gente que está muito mais de 21 anos buscando a Deus. Amém, gente? É buscar, porque nós não sabemos quando, de forma eminente, uma guerra pode nos cercar. Agora, a guerra que está acontecendo agora, nesse momento, enquanto eu estou pregando, tem o quê? Tem uma guerra. O diabo está agindo para você não ouvir essa palavra, para você não entender o que você precisa fazer. Quem entendeu, diga amém. Nossa guerra não é contra a carne, nem contra a sangue. Nossa guerra é contra os demônios, contra os principados. Nossa guerra é contra as potestades, é contra demônio mesmo. Amém, irmãos? Então entenda, a guerra tem solução, mas se a gente fizer alguma coisa. Amém? Eu estou nessa fé. Estou buscando, estou jejuando. Todo dia eu estou mandando uma oração para vocês. Estou dividindo com os pastores todo dia uma oração. Quem está vendo no grupo da igreja? Uma oração. Todo dia estamos combatendo. Não pense você. Quem lembra de Esther? Lembra de Esther? A Bíblia fala que chegou um dia que a Esther, ela podia fazer uma coisa e não fez. Aí o tio dela, o Mardoqueu, falou assim, se você não fizer nada, não tem problema. De algum lugar Deus vai enviar a resposta. Pode ser que não seja você. Pode ser que o teu irmão não vai ser salvo porque você lutou. Pode ser que sua mãe não vai ser salva porque você lutou. Seu filho não vai ser salvo porque você lutou. Deus vai enviar recursos. Alguém vai falar de Jesus para ela. Ou o próprio Cristo, como fez com Saulo, vai revelar-se a seu irmão, sua família, amém? Mas não fique você que vai se livrar, não. Sabe o que aconteceu naquele dia? A Bíblia quis dizer para nós assim, o Mardoqueu falou assim, olha, talvez você pense que vai se livrar porque você é rainha. Não tem gente que acha, não, eu estou por cima disso. Lá em casa está tudo bem. Está tudo bem na tua casa?
Tá tudo bem na tua casa? Meu Deus, me preocupei. Se tá tudo bem na tua casa, a gente pensa, não, pastor, tá tudo bem comigo. Tá tudo bem? Só que Deus falou pelo Mardoqueu, fique sabendo, mulher, tá tudo bem na tua casa. Não tem falta de nada para você, mas fique você sabendo. Você não fez nada, você tendo condição de fazer, não tem problema. Deus enviará a resposta de algum lugar, mas você vai pagar o preço também. Irmãos, tem pessoas que não entendem que o fato dela não fazer traz problema para quem? Para ela mesma. Então, vamos despertar. Vamos ser igreja, vamos se unir de verdade. Vamos se esforçar para estar nos cultos, para orar. Porque o trabalho do diabo é arrancar você da igreja. É tirar você da igreja. O primeiro passo, o segundo passo, aliás, esfriar teu coração, tirar você da igreja e levar você para o inferno. É isso que o diabo quer. Vai deixar isso acontecer? Então, vamos clamar a Deus. Curve a cabeça.